Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula do curso de arritmias cardíacas na prática pediátrica da emergência ao consultório. E o tema dessa aula será como estratificar o risco de morte súbita em jovens praticantes de atividades esportivas, né? É um tema bastante interessante, é um tema que é recorrente para todos os médicos, tanto pediatras, cardiologistas pediátricos, clínicos, cardiologistas, que é como saber se esse paciente tem um risco maior ou não de morte súbita naqueles pacientes que não têm cardiopatia estrutural. Então a gente vai abordar aqueles atletas sem cardiopatia estrutural. A gente tem que entender que o interesse pelo esporte é crescente, né? E cada país que realiza um evento olímpico inspira um número maior de praticantes de atividade física. Isso aconteceu em Londres em 2012 e, consequentemente, aconteceu na Olimpíada do Rio em 2016. Então, o número de atletas amadores, esportistas e crianças interessadas em praticar a atividade física vem crescendo constantemente. E isso a gente consegue ver no número de participantes de atividades esportivas em grandes eventos, provas de rua. Cada vez a gente vê mais jovens querendo praticar a atividade esportiva e alguns em nível competitivo. É interessante observar que, apesar da gente saber que o paciente com cardiopatia estrutural ele tem um risco maior de morte súbita, se a gente pensar um paciente pós-infarto, tem um risco alto de morte súbita, a gente já viu que eles colaboram muito pouco com o número total de eventos ao ano, que a grande maioria dos pacientes que têm eventos súbitos, eles estão na população geral. Então é aquele jovem saudável que tem um risco de ter um evento súbito. E as principais causas de morte súbita nos mais jovens são a doença hipertrófica, miocardite hipertrófica, a displasia ritmogênica do ventrículo direito, as anomalias de artéria coronária, as miocardites, as doenças valvares, a síndrome de pré-estação e as doenças do sistema de condução. E nos pacientes acima de 35 anos, a principal causa de morte súbita é a doença arterial coronária. Observe que os pacientes extremamente jovens não estão incluídos e são contemplados nessa análise. Muitas vezes, a principal causa de evento súbito nesses pacientes são síndromes elétricas, como QT curto, QT longo, taquicardia ventricular polimórfica de padrão catecolaminérgico, entre outros. Observe que as doenças que geram riscos de morte súbita, né? Esse aqui é um levantamento feito em diversos centros, você pode ver miocardipatia hipertrófica e miocardite como causas importantes de arritmias ventriculares. Mas a gente também tem um grupo normal com um grande número de eventos ventriculares, e isso acaba levando a um risco maior de morte súbita. E aí entra, principalmente na criança e no adolescente, o papel das doenças elétricas. Se a gente perceber o número de mortes cardíacas súbitas, elas estão relacionadas a principalmente algumas cardiopatias estruturais, como o Tetralogia falou, mas também estão muito relacionados ao coração estruturalmente normal. E nesse coração estruturalmente normal incidem uma série de doenças genéticas, como, por exemplo, o QT longo, a fibrilação ventricular idiopática, a taquicardia ventricular catecolaminérgica, a síndrome de Brugada, que são situações que podem levar a um risco de morte súbita. Observe que pacientes portadores de Wolff-Parkinson-White ou bloqueios atroventriculares são de menor importância nesse levantamento de 2008. Das síndromes elétricas, a gente vai ter uma preocupação especial com Brugada, que eventualmente pode ter arritmia no exercício, não é o mais comum é durante o sono. QT longo, onde o tipo 1 e o tipo 2 pode estar relacionado ao estresse adrenérgico. TV catecolaminérgica e o QT curto. Vamos começar um pouquinho vendo o eletro da síndrome de Brugada. Vocês já viram esse padrão eletrocardiográfico na aula de síndromes elétricas, onde a gente tem uma morfologia tipo bloqueio de ramo direito, com supradesnivelamento do segmento ST em V1, V2, pode ter o supra de V3 e a T negativa bem marcada. Esse padrão descendente, que é o chamado
padrão Covered Type. Então a gente tem aqui o traçado tipo 1, que é o clássico, que é o que faz o diagnóstico de uma síndrome de Brugada. As alterações do tipo 2 e tipo 3 são caracterizadas por essa célula, elas só vão ter importância, só devem ser investigadas com o uso de provas farmacológicas, com asmalina, flecainida ou procainamida, para se transformar esse elétron tipo 1 nos pacientes que tenham alguma suspeita, como síncope, crise convulsiva, história de morte súbita, engasgos noturnos, apneia do sono, são condições que levariam a gente a poder investigar esses pacientes. E essa investigação é feita por meio de testes farmacológicos. A gente já viu que o intuito é transformar o elétron no elétron tipo 1, tem que estar com todo o material pronto de ressuscitação cardíaca, e aí sim a gente optar por fazer o teste infundindo ou procainamida, ou flecainida, ou asmalina, que são os protocolos mais aceitos. É interessante lembrar que o intuito é desencadear o padrão eletrocardiográfico tipo 1, a gente vê aqui um padrão bem clássico do tipo 1, e poder estratificar esse risco desse paciente. Lembrando que aqueles que têm eletro espontâneo, como a gente já viu na aula de síndromes elétricas, e episódios de síncope, têm muito mais de ter riscos de morte súbita. Então, nesses pacientes, o implante do desfibrilador salva vidas, né? E a gente vai sempre buscar aquele paciente que tem um eletro espontâneo, que tem uma história de síncope, seja ela no exercício, seja ela em qualquer outra situação, esse paciente vai direto para a questão do implante do desfibrilador. Se ele tem um eletro espontâneo e é absolutamente assintomático, eu posso lançar a mão do estudo eletrofisiológico para identificar esses pacientes. Mas a grande dúvida vai estar no paciente que é assintomático, que tem um eletro normal de base, ele foi um rastreamento genético, ou ele teve alguma indução em algum momento com o uso de algum fármaco. Esse paciente a gente pode seguir somente esse paciente, principalmente se ele tiver o eletro espontâneo, somente o eletro espontâneo normal, né? A gente pode só seguir este paciente. A síndrome do QT longo talvez seja uma das maiores preocupações relacionadas ao exercício, ao estresse, né? Porque a gente vai fazer o diagnóstico, como a gente já viu, pelo score de Schwartz, dando probabilidades a esses pacientes. Lembrando que o QT longo existem 16 tipos e cada vez vai surgindo mais, são mutações genéticas pontuais, mas principalmente o QT longo tipo 1 e o QT longo tipo 2 são os que estão relacionados ao estresse adrenérgico, que são alterações dos canais de potássio. Como que eu posso fazer o diagnóstico, né, eletrocardiográfico? Eu meço o intervalo QT, divido pela raiz quadrada do intervalo RR, lembrando que eu vou utilizar a fórmula de Bazet, essa aqui é a fórmula de Bazet, ou a fórmula de Friedrich, que é a raiz cúbica do intervalo RR. Os inúmeros aplicativos têm a função automática, você só insere os dados e ele vai te calcular o intervalo QT desse paciente. E é possível se identificar padrões eletrocardiográficos sejam mais comuns daquele determinado tipo. Lembrando que o QT longo tipo 1 e 2, eles sozinhos já dão em torno de 90, 95% dos casos. Né? São os que são desencadeados pelo estresse físico ou estresse emocional. Observe como o QT longo tipo 1, como a gente já viu, tem aquela onda T bem bojudo, intervalo QT prolongado, e o QT longo tipo 2 tem aquela onda T mais mal formada. Lembrando que essa onda T mais mal formada também acontece no uso crônico de amidarona, por exemplo, quando há um prolongamento do QT. E o QT longo tipo 3, que é o de maior mortalidade, mas é o que está relacionado ao sono e não ao estresse, eu tenho um prolongamento do segmento ST, né? E com desse intervalo que vai do S até o início da T, e uma onda T normal no final. Bom, o grande problema do QT longo é quando você desencadeia uma arritmia ventricular polimórfica, que é associada ao QT longo e chama dorsal points. Isso tem alguns marcadores de maior risco, como a gente já viu, como macroalternância de onda T, os QTs mais prolongados, acima de 600 milissegundos, são os que têm mais risco de desenvolvimento do torsades. Aí a gente vê ponta para baixo, ponta para cima. E lembrando que torsades é uma arritmia que ou volta ao normal ou ela degenera para a fibrilação ventricular. Aqui a gente vê um exemplo de um paciente com intervalo QT prolongado, que desencadeia após uma sequência curto, longo, curto, ponta para baixo, ponta para cima,
um torsades. E esse torsades é autolimitado ou degenera para fibrilação ventricular. Lembrando que o QT longo tipo 1 está muito relacionado ao exercício, principalmente a questão da natação. O QT longo tipo 2 está relacionado à emoção. Como o esporte envolve a questão emocional, do estresse emocional, barulho, disparos, e também o QT longo tipo 1 está relacionado ao exercício, então a gente tem essas duas formas são as mais relacionadas a questão da morte no estresse, no estresse, mas principalmente o QT longo tipo 1 relacionado à morte durante o exercício físico. Então, o tratamento, a suspensão da atividade física e o tratamento com beta-bloqueadores vai diminuir o número de recorrências e, obviamente, evitar o número de mortes, principalmente nas formas mais responsivas, que é o QT longo tipo 1. Existe uma outra forma de síndrome elétrica que desencadeia arritmias durante a atividade física, que é a taquicardia ventricular catecolaminérgica, onde o eletro de base é absolutamente normal, mas ele pode evoluir com síncope durante a atividade esportiva, né? E eu tenho duas formas, né? Eu posso ter uma taquicardia ventricular simplesmente polimórfica, ou eu posso ter uma taquicardia bidirecional. Então, dependendo da mutação que eu tenho, eu vou desencadear um tipo específico dessa taquicardia. E aí o eletro normal de base é absolutamente normal, mas quando o paciente começa a fazer atividade física, desencadeia um evento polimórfico. E geralmente ou polimórfico ou bidirecional. Uma outra forma de síndrome elétrica que a gente já comentou é o QT curto, que é mais raro, e esse QT curto, que é mais raro, acaba levando a um risco também de arritmias relacionadas ao exercício ou ao repouso, dependendo do seu subtipo, que pode degenerar para uma fibrilação ventricular. Então, eu vou ver esse intervalo QT bem mais curto e acabando desencadeando eventos. Uma outra coisa que é importante, a gente vai reservar uma aula depois ou discussão de casos só para isso, é a questão das síndromes do ponto J, chamadas repolarizações precoces, né? A gente tem as repolarizações precoces na parede lateral como benignas, aquelas que acontecem em V4, V5, V6, mas aquelas que acometem a parede inferior e lateral ou só inferior, elas são associadas a um risco maior de fibrilação ventricular. E quando a repolarização precoce se instala de forma difusa, também há um risco maior de eventos, principalmente durante a atividade esportiva, e ela se encaixa no quadro das chamadas síndromes do ponto J. Bom, existem algumas, a gente vai discutir isso nos casos mais para frente, mas é só um lembrete que é importante, que tem se tornado bastante em moda isso aí. Bom, existem arritmias que são do nosso dia a dia, né, e estão mais predispostas no atleta, a fibrilação atrial, principalmente nos atletas que estão, os adultos jovens ou no final da adolescência, e os atletas de alto desempenho podem ter fibrilação atrial. O Wolff-Parkinson-White é as arritmias ventriculares. A fibrilação atrial é uma desorganização da atividade elétrica no átrio. Isso acontece no atleta por vários motivos, né? Sobrecarga volumétrica, aumento do estímulo simpático, aumento do tônus vagal. Todas essas condições acabam fazendo com que o paciente crie um substrato arritmogênico que aumente a possibilidade de uma fibrilação atrial. Se a gente for observar nas diversas séries, né, a gente tem um número alto de pacientes, um risco maior de fibrilação atrial em atletas do que a gente tem nos controles, o que mostra que o esporte é um predisponente importante para a atividade de fibrilação atrial. E muitas vezes esses pacientes não vão conseguir fazer atividade esportiva em uso de medicação antiarrítmica, então a ablação por radiofrequência é uma opção para o tratamento desses atletas para que eles possam continuar suas atividades regulares. Essa arritmia é menos incidente, quase inexistente na infância e rara na adolescência, só vai acontecer nos pacientes que têm um alto grau de treinamento e isso sim aumenta o risco. Agora, extremamente frequente é a síndrome de Wolff-Parkinson-White, dentre aqueles pacientes que evoluem
com risco de morte súbita, né? Eu vou observar a questão do intervalo PR curto com o da delta, lembrando que o Wolff-Parkinson-White ocorre em 0,3% da população, então é uma taxa percentual baixa, mas um número total de população muito grande, o que envolve um risco maior para esses pacientes. Então, quando eu tiver PR curto com da delta, alteração de repolarização, associado a algum sintoma, eu vou ter uma síndrome de Wolff-Parkinson-White. O sintoma pode ser referido ou uma taquicardia. E aí, lembrando que essa via acessória ela pode se inserir em qualquer local do anel mitral ou do anel tricúspide, com exceção da região, como a gente já falou, anteroseptal esquerda, como a gente consegue observar aqui, a região anteroseptal esquerda ela é ocupada pela continuidade mitro-aórtica. O grande risco da fibrilação atrial é a questão da fibrilação atrial prestada. Observe nesse quadro, nesse eletro, como a gente consegue ver uma taquicardia ventricular, uma taquicardia de complexo QRS alargado, intervalo RR bastante irregular, característico de uma fibrilação atrial associada à pré-estação. A gente já viu esse eletro na aula de taquicardias supraventriculares. Lembrando mais uma vez a vocês daquela aula que esse é o motivo pelo qual a gente mantém o carrinho de parada ao lado com o desfibrilador quando a gente faz a adenosina, porque a adenosina baixa o limiar do átrio para a fibrilação atrial e às vezes uma ataque supra pode ser convertida a isso ao uso de adenosina. Agora, no atleta, a atividade esportiva predispõe a um estresse catecolaminérgico maior, o que facilita a presença da fibrilação atrial. Uma outra coisa que é importante é a gente observar que existe um risco aumentado de fibrilação atrial em pacientes portadores de pré-estação. De 20% a 30% desses pacientes podem ter a presença de fibrilação atrial e, a depender do período refratário dessa via acessória, podem conduzir ao ventrículo com resposta rápida e degenerar para a fibrilação ventricular. Então, é uma indicação médica de ablação pacientes praticantes de atividade esportiva, onde não se dá para liberar esse paciente para atividade esportiva, principalmente atividade esportiva competitiva, com a presença de uma via acessória, uma das indicações de ablação. Uma outra arritmia do nosso dia a dia, e também é mais frequente em atletas, são as arritmias ventriculares. É importante entender que muitas vezes a atividade esportiva aumenta o estresse catecolaminérgico e esse paciente às vezes tem algum substrato, alguma área de fibrose que possa ter sido oriunda de um quadro gripal, um quadro viral mesmo, fazendo uma cicatriz ventricular, predispondo a arritmias ventriculares. Então, quando a gente observa alguns estudos na literatura, eles mostram que, apesar da cicatriz não ser bem detectada, às vezes, com a biópsia, você pode associar métodos para poder identificar regiões com a baixa voltagem maior que eu possa utilizar para, eventualmente, nos casos que tenham indicação de biópsia, se fazer a identificação desse foco arrítmico. Muitas vezes essa arritmia ventricular ela tem um padrão reentrante, como, por exemplo, nas taquicardias ventriculares de padrão de Gala-Vardan, que são as arritmias de via de saída de ventrículo direito, reentrantes e rápidas, e podem ser eliminadas, né, com o tratamento com ablação por radiofrequência. Esses pacientes que têm muitas arritmias ventriculares, muitas taquicardias ventriculares que estão impedindo a prática esportiva, principalmente se forem monomórficas, podem ser submetidos à ablação. Aqui a gente vê um mapeamento eletroanatômico de uma arritmia da via de saída do ventrículo direito em um paciente com coração estruturalmente normal, onde não havia a possibilidade de cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito, e aí a gente realiza a ablação, identifica o ponto mais precoce e faz uma aplicação por radiofrequência, e isso elimina o foco ventricular. Uma coisa interessante é lembrar que pacientes que têm arritmias ventriculares complexas, né, são iguais à suspensão da atividade física para avaliar a questão da influência do esporte sobre essas arritmias. E se elas persistem com essa arritmia após o descondicionamento, aí a indicação de ablação tá feita, a gente pode fazer a ablação para que esse paciente possa voltar a fazer a atividade competitiva em um nível
um nível mais intenso. Agora, se essa arritmia realmente persiste, mesmo após os tratamentos indicados, né, aí eu posso realmente aquele que eu falei. Se você tem uma arritmia que reduz após a atividade esportiva, ó, tudo bem, isso é do esporte, fica tranquilo. Agora, se esse paciente persiste com aquelas arritmias, apesar do descondicionamento, isso mostra que essa arritmia não depende só do esporte, deve ter um substrato, então a gente vai indicar eventualmente a ablação por radiofrequência para o tratamento desse paciente. Lembrando que se eu pensar, os atletas têm um número alto, né, de ectopias ventriculares, né, comparado com pacientes que não praticam esportes até um pouco maior, mas essas ectopias ventriculares elas podem estar envolvidas também a um risco maior para esse paciente, principalmente se elas forem do acoplamento mais curto, que acabam levando à fibrilação ventricular. São chamadas extrasístoles ventriculares de acoplamento ultracurto. Essas devem ser observadas no eletrocardiograma, no teste ergométrico e serem avaliadas para a questão do tratamento. Existe uma série de arritmias que se estabelecem pela própria atividade esportiva, né? São as mortes acidentais durante o esporte, estão muito relacionadas à questão de um trauma torácico, motivo pelo qual se aumenta o tamanho de bola, se usa material protetor, mas observe que há um trauma torácico, né, de alta energia, seja por um golpe, seja por uma bolada mesmo, ele pode incidir no período refratário e gerar uma fibrilação ventricular, isso é chamado commotion cords, e esse commotion cords está muito relacionado à questão da complacência torácica, né? Se a gente pensar, quanto mais complacente é esse tórax, então maior é a transmitida energia do tórax ao coração. Por isso você tem uma incidência de commotion cords, principalmente nos Estados Unidos, maior em pacientes mais jovens, mas no mundo inteiro é possível se observar a presença de commotion cords em diferentes faixas etárias. Lembrando que alguns esportes estão mais relacionados à questão do commotion cords, né? Beisebol, cricket, futebol americano, são esportes praticados principalmente nos Estados Unidos, o rugby, que é praticado no resto do mundo, e observe como o futebol também, principalmente o futebol de salão, tem uma incidência presente de risco de commotion cords. Sempre que eu tenho um evento, uma parada durante uma atividade com um trauma, como karatê, taekwondo ou uma bolada, eu tenho que descartar a presença de cardiopatia estrutural e o cuidado que eu tenho que ter quando eu tenho esportes onde há um risco de trauma torácico é ter um material de proteção adequado e uso do desfibrilador. É importante sempre que a gente descarte nas arritmias do ventrículo direito, descarte a possibilidade da cardiopatia arritmogênica ou da displasia arritmogênica de ventrículo direito, como ela é chamada. E esses pacientes portadores de displasia não podem fazer atividade física, então a gente suspende e vai estratificar o risco para a questão da ablação, para a questão do implante do CDI, da medicação. Pacientes com QT longo, principalmente QT longo tipo 1, que é o que está relacionado à atividade esportiva, mas no geral todos os QT longos, a gente suspende a atividade competitiva, né? E indica a questão do beta-bloqueador, lembrando que o QT longo tipo 1 e 2 são os mais responsivos ao beta-bloqueador, e o implante do desfibrilador a depender da estratificação de risco. A arritmia ventricular idiopática, TV idiopática, aquela que eu descartei todas as outras causas. Lembrar que eu tenho que avaliar o seu padrão com exercício, principalmente se for uma TV não sustentada, e eventualmente indicar a questão da ablação por radiofrequência para esse paciente poder continuar a sua atividade esportiva. Fibrilação atrial e flutter, que são mais raras na infância, começa a cometer no final da adolescência e os adultos praticantes de atividade de alta intensidade. A gente tem que tomar um pouco de cuidado de ver a resposta ventricular, avaliar a possibilidade de ablação por radiofrequência, porque muitos dos medicamentos usados para tratar uma arritmia são considerados doping na lista do Comitê Olímpico Internacional. A Wolff-Parkinson-White, a gente fala que é uma indicação médica de ablação, o paciente tem pré-estação, quer fazer atividade esportiva, é indicação médica, a gente vai indicar
indicar a ablação. Pacientes que são portadores somente de pré-excitação, se há uma corrente da questão da estratificação de risco, para ver se a via é de baixo risco ou não. Mas, pela alta taxa de sucesso da ablação e baixa taxa de complicações, eu acho que é prudente a indicação da ablação. A síndrome de Brugada, apesar de você ter a morte, na maioria dos casos, relacionados à questão do sono, pode ser desencadeada por exercício, e o exercício aumenta a temperatura, o que favorece também a questão do surgimento do Brugada, e esses pacientes têm que ser estratificados para o risco de CDI. TV catecolinérgica, suspender absolutamente todo o exercício e a tratamento com beta-bloqueador e indicação do desfibrilador. QT curto a gente tem pouca experiência, mas não deve fazer atividade esportiva. Recentemente a gente teve a publicação da atualização da diretriz de esporte, então eu vou dedicar esses últimos minutos a alguns dados que a gente tem, que a gente construiu ao longo dos anos, e a questão da diretriz de esporte. Lembrar que o atleta é considerado profissional não só quando ele recebe, o atleta é aquele que pratica uma atividade esportiva com o intuito de melhorar o seu resultado de desempenho, né? Ele participa ativamente de competições e ele se prepara para essa competição com foco pessoal, né? Então isso acaba levando muitas horas de treinamento para que você consiga romper os seus limites, né? E aí você pode ter atletas mais jovens, atletas adultos ou atletas masters, que são considerados com 35 anos ou mais. Então esses atletas a gente tem que saber se eles podem fazer atividade esportiva ou não. E aí o primeiro passo passa pela anamnese, a anamnese tem que ser feita para todo mundo, e algumas perguntas que são importantes, né? Saber se tem casos de morte súbita na família, saber se o paciente, principalmente os mais velhos, se tem dor no peito quando faz atividade física, se tem tontura ou perda da consciência, se tem palpitações, se tem alguma história de cardiopatia, doença metabólica, pressão arterial elevada. Lembrar que algumas regiões do Brasil ainda são endêmicas para Chagas, então tem que fazer a pergunta rotineira. Lembrando que se o paciente usa anti-inflamatórios, alguma droga ilícita ou álcool, isso aí principalmente para os adolescentes, a gente tem que estar bem atento. Né? E se existe alguma situação que realmente vai contraindicar essa atividade física, como, por exemplo, presença de miocardiopatia hipertrófica ou dilatada, canulopatias, como a gente já conversou, arritmias ou pacientes portadores de síndrome de Marfan. O eletrocardiograma é um divisor também, depois da anamnese, exame físico cuidadoso. A gente tem a questão a gente tem aqui bem claramente a questão do eletrocardiograma. A gente pode ver que o eletrocardiograma fornece alguns dados de maior gravidade para esse paciente, como, por exemplo, fragmentação do complexo QRS, alargamento QRS, os notches na porção final, que possam indicar síndrome de repolarização precoce, a T negativa, né, se opondo ao QRS, quer dizer, um aumento do ângulo QRST, e o intervalo QT prolongado são alguns marcadores que a gente pode ver. Atualmente, a recomendação do eletrocardiograma pré-participação é classe 1, nível de evidência A, e aí a gente vai ter uma coisa que é importante, que é tentar diferenciar as alterações fisiológicas que acontecem no atleta das alterações fisiológicas que acontecem em outras condições patológicas. Lembrar que o atleta tem algumas condições, né? Ele tem uma tendência maior à bradicardia, lembrando que os adultos podem ficar com frequências cardíacas de 35, 40, a arritmia sinusal, o RRI irregular, pela influência do tônus vagal. Eu posso ter o nó sinusal não assumindo, assumindo um ritmo atriectópico, e os ritmos de suplência, como ritmos juncionais. Lembrar que a vagotonia prolonga o intervalo PR, mas quando esse paciente faz atividade física, o PR encurta. Durante a noite, eles têm uma tendência maior a bloqueios atrioventriculares de segundo grau do tipo 1, que são bloqueios de origem nodal, como a gente já viu. Ele, habitualmente tem distúrbios de condução pelo ramo direito, maior voltagem elétrica, e podem ter
repolarização precoce. Agora, essa repolarização precoce vai ser costumeira na parede lateral. Quando ela comete a parede inferior e lateral ou é uma alteração de repolarização precoce difusa, há um risco maior de evento súbito. Agora, as alterações que não podem aparecer, né, que não são normais nesses pacientes, são alterações basicamente isquêmicas, bloqueios divisionais, sobrecargas ventriculares patológicas, QT longo, QT curto, presença de bradicardias menores do que 30, ou pausas maiores que 3 segundos, ou presença de taquicardias ventriculares não são habituais, TVNS ou essas ventriculares não são habituais para estes pacientes. Aqui é um levantamento feito no ano de 2000 até 2010 no setor teleletro. Queria mostrar para vocês dois padrões. Né? O primeiro padrão eletrocardiográfico de uma população de 0 a 10 anos, com 3 mil pacientes. A gente vê alterações no eletrocardiograma em torno de 20% da população, mesmo assintomáticos, né? Esses pacientes todos eram assintomáticos. Então a gente vê a importância do eletro, olha, QT longo, alterações difusas, ou mesmo alterações da repolarização acontecendo numa taxa em torno de 1,5%. Quando a gente aumenta essa idade para de 10 a 20 anos, 11 mil pacientes, a gente consegue observar desses 11 mil presença de arritmias atriais e ventriculares, intervalo PR curto ou mesmo síndrome de pré-estação, ali variando entre 0,1% e 0,3% da população. Em alguns casos, até taquicardias supraventriculares. Observe como há uma frequência maior de alterações de repolarização. E, obviamente, se levou em consideração o que é o padrão normal, que é ter a TR negativa até V3. Esses pacientes têm alterações que não são consideradas normais para aquela faixa etária, hipertrofia septal, que possam indicar uma miocardiopatia hipertrófica e tudo mais. Observe, então, que o eletrocardiograma é fundamental para a gente identificar os pacientes de maior risco para atividade esportiva. Outra opção é a questão do teste ergométrico, né? Ele não deve ser utilizado para atividade de lazer, né? Para você ter uma atividade leve e tal, não precisa. Agora, se faz atividade esportiva e as crianças têm feito atividades esportivas competitivas ao longo dessa última década, vem aumentando o número de atividade esportiva competitiva. Eles treinam na escolinha, no clube, fazem Então aí já passa há uma indicação 2A para esses pacientes. E agora, os pacientes com alto desempenho, né, atletas mesmo, de ponta, atividade esportiva, competição em atletas profissionais, sejam das diversas faixas etárias, aí o teste ergométrico passa a ter uma indicação classe 1. Usar o teste ergométrico para rastrear as crianças que não estão fazendo atividade esportiva, só para poder avaliar o risco de morte súbita, isso não deve ser feito, né? Uma outra coisa importante é quando indicar um teste ergométrico, tanto quando indicar um cardiopulmonar. Lembrando que o teste ergométrico fornece muitos dados que acontecem também no cardiopulmonar. Mas a atividade do teste ergométrico, como vocês podem ver, por exemplo, para a gente ver a questão da eficiência mecânica, da resposta funcional, a atividade do teste ergométrico é muito mais presumida, enquanto do cardiopulmonar é uma medida eficaz, né? Incluindo a resposta da questão da ventilação, a resposta inotrópica, a eficiência mecânica do paciente da atividade esportiva. Então, o teste cardiopulmonar é um teste mais difícil de ser realizado, mas ele fornece uma medida mais real. E o teste ergométrico está mais popularizado quanto a isso. Bom, do ponto de vista do teste cardiopulmonar, ele pode ter uma indicação 2A para esportistas, mas e classe 1 para atletas profissionais. Ela deve ser realizada para atletas profissionais nas suas diversas faixas etárias, desde os jovens aos adultos, aos masters. E também ela pode ser utilizada, principalmente na infância, quando a família refere que durante a atividade física a criança se cansa. Então ela serve para a estratificação mais precisa de qual é o fator limitante ao exercício. Né? O ecocardiograma ele é confirmatório quando eu tenho alguma suspeita clínica, quando eu tenho alguma alteração
na minha clínica, então é classe 1 nível de evidência A para essas situações. Agora, a utilização do teste ergométrico rotineiro para uma população de atividade física não profissional assintomática aí é classe 3. Então, resumo das indicações para a gente poder estratificar. Então, crianças e adolescentes, para avaliação inicial, atividade de lazer, é só a questão do eletro, a anamnese, exame físico e eletro, e amadores e profissionais também, quando for criança e adolescente. Entre 18 e 35 anos permanece a mesma indicação, e acima dos 35 anos, atletas masters, aí a questão da importância de estratificar a doença coronária, e aí considera uma parte funcional. E nos masters com mais de 60 anos, aí sim o teste funcional entra para avaliação pré-participação em todos os pacientes. Bom, gostaria de agradecer, eu espero que essa aula tenha sido de utilidade na sua prática clínica e a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser.